que afeta 1 em cada 10 mulheres. E muitas dessas mulheres sofrem com os sintomas, não sabem que se trata de uma síndrome, passa anos sofrendo. Então hoje a doutora Vanusa Miranda vai esclarecer tudo sobre o assunto. Roda a vinheta. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Fernandinha. A senhora tá boa? Eu tô muito bem, você também, reluzente no azul, eu amei. É pra essa terça-feira ficar mais brilhosa, igual a você. Olha, a gente sabe que ovários policísticos sempre permeia aqui as nossas conversas, porque tem sempre dúvidas chegando das nossas telespectadoras. Mas muita gente não sabe o que é que causa essa síndrome, que é uma síndrome, né, do ovário. É uma síndrome. Quando a gente fala em síndrome é porque tem muita coisa envolvida. Muitas pessoas acham que é só ovário que não funciona bem. Mas, na verdade, isso inclui uma alteração do metabolismo, inclusive da insulina e do tecido gorduroso, que faz com que o ovário funcione de maneira a produção hormonal masculina do ovário, ou seja, de hormônio andrógeno, testosterona, seja maior que a produção de estrógeno e progesterona. Isso dá uma confusão grande porque a paciente finda sem ovular, ou seja, ela recruta um monte de folículo querendo que um mature e chegue a ovular para ela gestar, mas isso não consegue. Então, quando você vai fazer ultrassom, aquele ovário tá cheio de pequenos folículos, tem uma imagem, né? Aí, né? A gente tem uma imagem. Me dá em tela cheia, diretor, isso. Olha aí, nessa imagem você tem condição de ver como funciona um ovário normal, com pequenos folículos, um número pequeno de folículos recrutados a cada mês, mas como é que funciona um ovário que pertence à síndrome de ovário policístico, cheio de múltiplos cistos. Olha, a gente conta como micropolicístico aqueles ovários que têm mais de 20 cistos contados pela ultrassonografia. Então, há um recrutamento muito grande desses folículos. Ele fica maior, doutora, ou é a imagem? Ele fica maior, sim. A maioria das pacientes que tem ovário micropolicístico, os ovários são grandes, maior do que o ovário comum. Então, eles ficam grandes assim porque não conseguem ovular e tudo quanto é de folículo começa a acumular no tecido ovariano. Então é por isso que a SOP pode causar infertilidade? Causa infertilidade porque você não ovula, veja isso. O folículo, ele é recrutado para amadurecer e maturar o óvulo, mas não consegue maturar. Por quê? Pela transformação da produção hormonal do ovário. O ovário requer um ambiente com muito estrógeno para poder o folículo chegar à maturação total e você ovular e poder engravidar, tudo bonitinho. Na síndrome de ovário policístico, não. Ele produz mais androgênio e isso faz com que o ambiente ovariano não favoreça a maturação desse folículo, que podia vir a se tornar um ser, né? A gente preparou uma artezinha aí sobre sintomas, doutora. Vamos ver aí quais são os principais. Olha bem, o principal queixa de quem tem síndrome de ovário policístico, a irregularidade menstrual, né? Você pode passar 3 meses, mais que isso, consecutivos sem menstruar. Ou você tem irregularidades de passar tempo demais sem menstruar, ou você menstrua pouco. A gente chama de ou amenorreia, não menstruar, ou oligomenorreia, menstruar pouco. Além disso, como você produz muito hormônio masculino, você tem tendência a ser peluda. Então, ter os braços mais cabeludos, ter um pouquinho de costeleta, bigode. O povo zoava muito, dizia assim, mulher com bigode, nem o diabo pode. Verdade, verdade. Então, esses ditados vêm porque elas são hirsutas, ou seja, tem pelos e pelos longos e pelos grandes, como se fosse masculino mesmo. Tem umas que desenvolvem calvície central, que é bem característico de uma calvície masculina. Outra que esses hormônios masculinos também agem na pele e a maioria produz uma pele oleosa, acneica, cheia de cravos. Isso, de certo modo, abala, inclusive, a autoestima. Sim. E elas são gorduchinhas, rechonchudinhas, porque elas têm esse tecido adiposo que converte o androgênio em estrógeno. E esse tecido adiposo também faz com que a insulina ela não seja bem aproveitada pelas células. Então, a maioria das mulheres hoje
são resistentes à insulina, predispostas a diabetes tipo 2 e a todos os transtornos que uma síndrome metabólica traz, né? Cardiopatias, vasculopatias, tendência à morte súbita. Tem uns que reclamam de um dos sintomas aí, a mudança de humor, que a gente fica achando que é só TPM, não necessariamente. Não, de jeito nenhum. Elas têm tendência a ser melancólicas, deprimidas, justamente porque mexe com a autoestima dela, né? E o fato dela não ovular, e o fato dela não ter uma menstruação regular, o fato dela não conseguir se ver livre daqueles pelos, daquela pele oleosa, que muitas vezes a oleosidade atinge até os cílios, veja isso. Nossa. Então, elas se veem diferentes das demais. Geralmente tem problemas de autoestima que merecem uma ajuda de um psicoterapeuta, de alguém que possa melhorar o perfil emocional delas. Já tô assim de perguntas. Hoje, diretor, me dê logo as primeiras aí, a Jardilene. Olá, lindas. Obrigada. Obrigada. Todos os dias eu assisto o programa. Obrigada de novo, Jardilene. Sinto dores na cabeça ao ter relação com meu marido. Minha menstruação é muito irregular. Quando eu tinha 15 anos, aí eu não menstruava. Pode ser ovário policístico? Pode ser ovário micropolicístico, porque ele se caracteriza justamente por isso, irregularidades menstruais. A dor de cabeça muitas vezes acompanha as mulheres no período menstrual. Por quê? Porque os hormônios, as flutuações hormonais desse período podem levar a dor de cabeça, enxaqueca, náusea, vômito e tudo mais. Tensão pré-menstrual. Tem que investigar direitinho aí. Qual é o exame, doutora Evanúzia, que mostra ovário micropolicístico? Antes, a gente tinha muita credibilidade com a ultrassonografia transvaginal, porque apresentou mais de 20 cistos nesse ovário, era rotulado ovário micropolicístico. Hoje a gente vê que isso não é um critério importante, mas a resistência à insulina é um critério importante. Então, hoje, você testar a insulina, testar a resistência à glicose, os níveis de glicose sanguíneo, e isso somado à história da paciente de ser peluda, de ter uma pele acneica, oleosa, de ter irregularidades menstrual, isso tudo se junta e a gente estabelece o diagnóstico como sendo uma portadora de síndrome de ovário policístico, sim. A Rosa, boa tarde, doutora. Ela disse que teve ovário, não é verdade? Teve cisto no ovário esquerdo em 2020. Pode voltar? Olha, o ovário é um órgão que produz muitos cistos. Às vezes a paciente chega aperreada e diz, fiz uma transvaginal e está aqui um cisto folicular, um cisto funcional, um cisto simples. Esses cistos fazem parte do funcionamento ovariano, não precisa se preocupar, tá? Ou seja, Rosa, não sabemos qual foi, né, a classificação do seu cisto. Mas tudo leva a crer. Ela teve em 2020 e hoje já não tem mais. Geralmente isso é um cisto funcional e que não te trouxe danos maiores algum. Ou seja, não está relacionado a nenhuma patologia grave para você. Eu fiquei pensando aqui no relato dessa telespectadora. Então, será que a SOP tem cura ou desaparece? Porque é o que ela diz aqui, ó, teve SOP dos 13 aos 15 anos. Hoje, com 30, não tenho mais, porém tenho pelos em excesso nos braços, nas pernas, dificuldade em engordar, só que a genética dela já é magra, seja a família, né? Pode ter relação com a SOP? Olha só, talvez essa tua irregularidade que você está chamando de SOP de 13 aos 15 anos faça parte daquela adaptação da maioria das meninas quando chegam na menarca, que a menstruação é extremamente irregular e isso muitas vezes pode ser caracterizado como SOP. Mas a resistência à insulina hoje é um dos critérios principais para a gente caracterizar junto com a história da paciente. O fato de você ser magra facilita muito a sua vida a manter, regular os seus fluxos, o seu ciclo e você sair um pouco dessa característica de portadora de SOP, entendeu? Então hoje, como eu falei para você, o ser gorda predispõe a muitas coisas, inclusive a SOP. Pode mudar uma pessoa ter SOP e deixar de ter? Pode, porque muitas vezes você mudando hábitos alimentares, hábitos de vida, fazendo prevalecer o perfil magro, baixo teor de gordura corporal e exercícios físicos de uma alimentação pobre em gorduras, rica em proteína, pobre em carboidrato, isso melhora muito toda essa síndrome. A Juliana comenta que descobriu que tem síndrome do ovário micropolicístico quando ela ainda era adolescente. E aí, na época, a gineco passou um anticoncepcional para ela tomar. E ela disse que toma até hoje, eu não sei quanto tempo faz. Mas ela quer saber, esse que ela tá tomando, será que faz o efeito dos outros em relação à gravidez? É mais fraquinho, previne mais? Faz o mesmo efeito. O único problema, assim, a única coisa que você tem que estar ciente é que esse anticoncepcional tem que ter
um progestágeno que seja antiandrogênico. Esse é o principal anticoncepcional que a gente costuma indicar para as portadoras de SOP. Por quê? Porque ele age de maneira oposta aos efeitos que o androgênio traz, ou seja, de maneira oposta àquela pele oleosa, aquela pele acneica, e isso melhora muito a sua autoestima, inclusive. Se ela não sabe se o dela tem, vale uma pesquisa na internet? Vale uma pesquisa na internet. Que às geralmente vezes com o nome, tem né? tanto de etilil estradiol, tanto de tal progestágeno. E aí ela vê se esse progestágeno é um antiandrogênico. Na bula, que existe disponível na internet, você já consegue perceber se ele é o mais indicado para o seu caso ou não. Muito bom. Doutora Vanusa não está liberada, tá? Ela daqui a pouquinho está de volta. É o tempo de você aí de casa mandar a sua pergunta no 98893-3999. Ela sabe que quando ela vem, minha filha, olha, é aquela loucura de perguntas. E aí você é de casa que eu sabe que eu não consigo atender todo mundo, mas às vezes com uma pergunta da Juliana, da Jardeline, contempla outras pessoas, certeza. Né, doutora? Uma aguinha, meu amor, e a gente volta a chachar, tá? Isso. Diretor, dá pra eu passar no @TV Tambaú?